Olá, meu nome é Lucila Barros, do Grupo Espiritualista Água Viva. O que a gente faz quando tem a sensação de que está se movimentando como que numa gosma pegajosa, densa, respirar tá difícil, não só por conta da questão do ar físico poluído, mas também por alguma coisa espiritual que a gente não sabe definir o que é. Isso, se não for depressão, que é um outro assunto, pode ser mediunidade. E a mediunidade é só a palavra com que o espírita descreve essa possibilidade de intercâmbio entre o visível e o invisível, entre o material e o espiritual, que hoje a gente sabe que acontece através da pineal, que é uma glândula que não é só humana. Outros animais também têm pineal, e a glândula responsável, por exemplo, nas aves, para direcionar para onde voar num processo migratório, por exemplo. E a gente já sabe também que fatos afetam a, a psicosfera, porque o sentimento, na verdade, das pessoas diante desses fatos, encarnadas e desencarnadas, reverbera no ambiente e pode ser captado como uma coisa boa, como uma coisa ruim. E não é incomum que alguém tenha uma sensação de que alguma coisa está para acontecer, alguma coisa muito grave, e a coisa grave acontece. A gente está, neste momento, numa situação de luta entre bem e mal. Não cabe neste vídeo explicar demais isto, mas muito por cima. É uma época de separação de joio e de trigo, em que a espiritualidade superior vem apreciar, avaliar. E aí, se aprendeu a lição? Quanto você conseguiu do amar ao próximo, do ser ético, do ser decente, do ser caridoso? E se você não conseguiu e acha que tudo isso é baboseira, não é mais na Terra que você vai poder reencarnar. Então, esse processo mexe com a irritação dos espíritos que não vão poder ficar. Isso é contra o desejo, vontade deles. E assim como uma criança birrenta, que quando seu time está perdendo, se atira sobre a bola e fura a bola para que ninguém mais possa julgar, esses espíritos, de forma estruturada, estão tentando furar as bolas, de alguma maneira. E é possível perceber isso. Então, de repente, a gente sente uma opressão no peito, uma opressão no peito, uma opressão no peito e rompe uma guerra. Uma opressão no peito, uma opressão no peito e o Brasil começa a queimar. Isso significa a morte física de pessoas, direta ou indiretamente, perda de patrimônio com sofrimento, perda de vida de planta, de animais. É muito doloroso e eu concordo que seja muito doloroso. Para quem consegue trabalhar durante a noite no desdobramento, tem muito trabalho para fazer. Vamos fazer, porque a gente não precisa perder o tempo do sono físico. O espírito fica livre. Bora trabalhar. Agora, o que é mais importante é lembrar que nada pode afetar o espírito. A gente não deve temer. Quem pode matar? O corpo de carne, mas não pode matar a alma. São Paulo já dizia isso. Para que temer? Quem pode fazer mal para mim? No máximo, matando o meu corpo físico. A minha alma pertence a Deus. Então, por mais que seja difícil, por mais que o ambiente esteja pesado, eu vou pedir para você, respira fundo, para,
e se reconecta. Porque por mais que a crosta e os abismos estejam em luta e numa luta que não é ética, por definição, por mais que tudo pareça perdido, por mais que tudo esteja triste, respira e se conecta à espiritualidade superior, se conecta a Deus que está em tudo e está dentro de nós também. Se conecta a Jesus, que é o grande responsável por este planeta desde que ele existe e que é responsável também pela transição planetária. E confia que tudo vai acontecer da melhor maneira possível, principalmente se a gente souber colaborar, se a gente souber acender a luz dentro da gente, porque a escuridão é só falta de luz e a gente ainda não é iluminado. Se a gente consegue ser gentil, isso pode ser um sorriso para as pessoas que a gente encontra, um silêncio diante de uma história que vai ser contada. Desenvolve a empatia, tudo isso é luz. Reza de verdade, e às vezes para rezar do ponto de vista da conexão da gente com o Pai Criador, não precisa muita coisa, só precisam, ai meu Deus, consentimento, né? Porque a fé não costuma falhar. Então, vamos nos segurar na fé e não vamos permitir que espíritos mimados furando a bola do jogo estraguem tudo para nós. Vamos continuar, vamos acreditar que tudo acontece sempre da melhor forma e que Deus é muito mais poderoso do que todo o mal. E de novo, trabalhando com desobsessão, a gente vê muito ao longo da vida falanges sendo desmontadas. Então, sim, o mal se estrutura. Você chame do jeito que você quiser, de umbral se você é espírita, de purgatório, de inferno, tanto faz. O mal se estrutura porque o ser humano se organiza, assim como nós nos organizamos em cidades na matéria, assim como existem cidades no astral como o nosso lar, também existem cidades nas profundezas abissais. Nós somos gregários e nós vamos continuar gregários depois de perder um corpo físico. Talvez até por causa da nossa vulnerabilidade em muitas coisas. Então, mas o mal não tem mais para tirar do que Deus tem para dar. E se a gente souber estar equilibrado e conectado com a fonte que está aí e que preside tudo, a gente não vai cair nessa história de se permitir vibrar na vibração baixa e do peso, da descrença, da tristeza. E cuidado, a gente pode sentir tristeza, a gente pode sentir aquela opressão diante do que é grave, sentiu, respirou e vamos trabalhar.